Graças a Deus, mais um domingo. Vamos agora dar continuidade às aulinhas do nosso departamento infantil. No dia de hoje vamos ter dois momentos especiais. O primeiro com a tia Carol e o segundo comigo mesmo, o tio Scooby. Então, mas antes de começarmos as nossas aulinhas, vamos ter um momento de oração especial com a tia Pri. Tia Pri, que recentemente foi mamãe com seu esposo Davi, já estou em casa com o príncipe Noah. Seja bem-vindo, Noah, que Deus o abençoe e abençoe esta linda família. Então vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos todo mundo orar juntos com tia Pri. Vamos orar? Feche os olhinhos e diz assim: Papai do céu, muito obrigada por mais um dia lindo. Obrigada porque hoje é domingo e é dia de adorar o Senhor com nossos amiguinhos e nossa família. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, nos ajuda a sempre obedecer aos teus mandamentos e aos nossos pais. Abençoa agora este culto e que a tua palavra fique em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, tia Pri. Amém, que Deus possa te abençoar, abençoar Noah, abençoar Davi, tá? Um grande abraço e saudades do departamento infantil. Vamos agora, nesse momento, ter um instante com a tia Carol. Então, fique atento, se liga. Vai, tia Carol. Bom dia, turminha. Aqui quem fala é a tia Carol. Eu faço parte do departamento infantil da Recon, tá certo? E já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, infelizmente, nós estamos agora com uma nova proposta. E nessa nova proposta vamos dar aulinhas online um pouquinho antes do culto. E a gente espera muito de coração que vocês amem. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E eu espero matar um pouquinho da saudade, tanto de vocês quanto minha também. E qual é o melhor jeito da gente começar a nossa aulinha? Quem é que sabe? Orando, pessoal. Isso mesmo. Falando com o Papai do Céu. E eu convido vocês a fazer isso comigo, tá bom? Todo mundo vai agora fechar o olhinho. Tá certo? Ó, tô de olho em todo mundo. Papai, mamãe, todo mundo Jesus. E repitam o que eu falo, tá bom? Fecha o olhinho, mãozinhas juntinhas. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela minha saúde. Obrigada pela vida dos meus pais, da minha família. Que o meu coração esteja aberto para essa aulinha e que eu possa aprender muita coisa hoje, mas que principalmente eu me aproxime cada vez mais de Ti, Pai Senhor. Que o Senhor esteja presente em todos os momentos da minha vida. Eu Te amo muito, muito, muito. E eu quero muito ter um coração grato e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, eu quero que todo mundo levante do sofá, tá certo? Estique os braços pra cima. Estique os braços para baixo. Cezinha um pouquinho, que agora a gente vai ouvir dois louvores bem legais, tá bom? 1, 2, 3, agora! O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar.
Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu cansei, não chega para. Então, agora a gente vai ter uma coisa bem legal, que é a nossa historinha. Ela se conta num livro muito especial. Será que eu vou adivinhar qual é o livro? Sabe que livro lindo é esse, maravilhoso? Isso mesmo, a Bíblia. E a Bíblia era cheia de histórias. Mas vocês acham que essas histórias são histórias de carochinha? Que é só versão ou são de verdade? São de verdade. Tudo que tá aqui realmente aconteceu, gente. Ou vai acontecer. E aqui a gente vai para uma história muito especial. Na Bíblia, ela é encontrada em 1 Samuel 16. Certo? E é a nossa história. Ela começa muito antes do rei Davi virar rei. Isso mesmo. Papai do céu, ele faz tudo tão perfeito que até antes da gente conseguir algo muito especial, ele já tá cuidando da gente. E isso aconteceu quando ele era um garotinho igual você. Isso mesmo. Tudo começou com o rei Saul. No reino do rei Saul, tinha um profeta chamado Samuel. Quem lembra o que é um profeta? Isso mesmo. O profeta é um homem de Deus. É uma pessoa que Papai do Céu fala diretamente com ele. Ele é muito amigo do Papai do Céu. Muito, 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 muito. E as cidades tinham profeta justamente porque, infelizmente, nem todo mundo tem essa amizade toda com o Papai do Céu. Entendeu? E esse profeta, Papai do Céu, mostrava a ele muita coisa muito legal. E Papai do Céu vinha conversando com Samuel, dizendo assim que ele estava muito triste com Saul. Muito triste. E alguém sabe por quê? Saul estava desobedecendo muito a Papai do Céu. Muito assim, muito. Papai do Céu dizia: Saul, vá para tal lugar. Saul ia para outro totalmente diferente. Papai do Céu chegava e falava: Saul, faz dessa forma que é melhor. Aí Saul vai fazer o quê? Fazia totalmente diferente. Papai do Céu estava ficando muito triste porque as atitudes de Saul estavam começando a interferir no reino de Israel como um todo. Papai do Céu não podia deixar que muita gente sofresse porque Saul estava sendo desobediente. Não é certo, né, pessoal? Então, Papai do Céu falou com Samuel, que é o nosso profeta. E quando Papai do Céu falou com Samuel, ele disse: Samuel, o próximo rei, ele vai ser da família de Jessé. Jessé, ele era um cidadão, tinha um coração muito bom e ele tinha 7 filhos. Isso mesmo, 7 filhos. E, então, Saul, que era desobediente, ficou lá no castelo. Enquanto Samuel foi lá ver Jessé. Entendeu? Quando Samuel foi lá ver Jessé, conversou com Jessé e explicou a ele a situação.
Então Jessé pensou o quê? Quando a gente imagina um rei, a gente imagina um rei como? Quando eu falo um rei, eu imagino um rei bem alto, bem forte, que ele vai guerrear pelo meu país. Não é? Normalmente se pensa que reis são assim, pessoas bem robustas, bem, enfim, fortes. E essa era a descrição, era exatamente igualzinho ao primeiro filho de Jessé. Então Samuel chegou na casa de Jessé para jantar, e quando chegou lá, viu o primeiro filho de Jessé, que o nome era Eliabe. E aí, galerinha, vocês acham que era Eliabe mesmo ou não? Não. Papai do céu contou um segredo para Samuel. E eu vou ler daqui. E esse segredo era o seguinte: o Senhor não vê como o homem. Não vê que nem a gente. O homem vê a aparência. O homem vê a aparência. Mas o Senhor, Papai do céu, ele vê o coração. Ai, que palavra linda, né? Mas Samuel ainda insistiu. Então disse a Jessé: não, Jessé, me mostre seu filho mais velho. Aí Jessé foi lá e chamou Abinadab, que também ainda era forte, era mais alto. E Papai do céu ainda falou no coração do Samuel de novo. Também não foi esse que o Senhor escolheu. Não foi esse que eu escolhi. E Jessé ficou pensativo, né? Puxa, meus 2 filhos mais velhos não vão ser reis. Eles são os mais altos, os mais fortes. Então tá certo, eu vou mostrar os outros. E ele mostrou 7 filhos. E aí, galerinha, vocês acham que algum dos 7 foi o escolhido? Não. Aí Jessé ficou encucado, né? Poxa, ele disse que vai ser o rei, o próximo rei vai ser meu filho. Já tô muito feliz com isso. Mas eu já mostrei 7 deles e ele disse que não era nenhum. Aí começou a pensar. Eita, eu tenho o meu caçula. Aí Samuel olhou, eita, deve ser ele, né? O Jessé falou assim, eu tenho o meu caçula. Só que ele tá trabalhando. Ele é pastor de ovelhas. Ele é muito trabalhador. Então, Samuel disse para Jessé chamar ele. E quando Samuel viu, ele era bem magrinho, ele era pequenininho. Então Samuel perguntou a Deus se realmente era para ser ele. E aí, galerinha, o que é que vocês acham, hein? O que foi que Jesus, Papai do céu, respondeu para Samuel? Isso mesmo. É ele, Samuel. Samuel ainda ficou na dúvida, mas Papai do céu começou a falar com o coração de Samuel. Sabe por que o Papai do céu escolheu Davi, mesmo ele sendo pequenininho? Por causa do coração de Davi. Isso mesmo, o segredo de Davi estava no coração dele. Davi, ele era temente a Deus. E como a gente viu, o Papai do céu não olha a aparência, ele olha realmente o nosso coração, ele examina nosso coração. Ele viu que Davi, ele cuidava das ovelhas. Ele tinha carinho pelas ovelhas. Ele tinha amor pelas ovelhas. Ele trabalhava duro por elas. Dava comida. Ele cortava a lã dela. Quando ele estava com calor, quando ela estava com frio, ele ia lá e cuidava dela também. Sabe? Davi tinha prazer em fazer as coisas do Papai do céu. Davi, ele era obediente ao Papai do céu. Tudo que o Papai do céu dizia para Davi, Davi ia lá e fazia. Davi sabia que quando ele estivesse muito triste, estivesse acontecendo uma coisa muito ruim, Papai do céu ia lá, ia ajudar ele, ia curar ele, ia limpar o coraçãozinho dele, que nem a gente cantou na musiquinha. Davi falava sempre com o Papai do céu
E ele sabia que o Papai do Céu podia mudar qualquer situação na vida dele. Qualquer. Não é uma outra, é qualquer situação. E Deus sempre acalmava muito o coração de Davi quando ele estava triste. Então, o Papai do Céu conhecia o coração de Davi. Ele sabia que Davi era uma pessoa boa, que Davi buscava ele, que Davi tentava fazer o certo, que Davi obedecia a mamãe e papai dele, entendeu? E com tudo isso, Papai do Céu quer mostrar pra gente que ele vê o nosso coração. E aí, pessoal, como é que tá o coraçãozinho de vocês, hein? Tá triste? Tá feliz? Tá tranquilo? Tá chateado com essa quarentena dentro de casa trancado? E ele vem aqui pra dizer isso. Que ele é alegria, que ele é amor, que ele conhece nosso coração. E que ele sempre vai estar ali pra ajudar a gente. Em todos os sentidos. Esse é o motivo de Davi, que nessa época ele era uma criança, sabe? Que aparentemente não parecia um rei, entende? Mas que Jesus já conheceu o coração dele. E que no futuro, quando ele crescesse um pouquinho de idade, lógico, principalmente também, né? Ele seria um grande rei. E ele governaria Israel por muito tempo. E que ele realmente seria segundo o coração do Papai do Céu. E esse é o grande motivo. E que a gente possa orar por isso. Papai do Céu ache em nossos corações amor por ele. A gente querer conhecer cada vez mais ele. Tá bom? Amo muito vocês. Estou com muita saudade. E a dinâmica de hoje vai ser bem rápida. Tá certo? Eu quero que todo mundo pegue uma folhinha em branco. Não pode ser A4, pode ser grande, não tem problema, não, só uma folhinha em branco. Nessa folhinha em branco, a gente vai desenhar um coração. Isso mesmo, um coração. Ai, meu Deus, meu coração não ficou muito legal não, mas não tem problema não, tá, gente? Ó, um coração. E dentro desse coraçãozinho, a gente vai colocar tudo que temos dentro do nosso coração. Se a gente tem amor, se a gente quer conhecer mais Papai do Céu, se a gente lê a Bíblia e tudo mais. Alegria, nossos amigos, Papai do Céu gosta muito disso. Jesus. E todo mundo, além de escrever tudo, também tá bom? Estaremos aguardando nossas fotinhas lindas e maravilhosas e eu amo muito vocês. Beijo. Bem, pessoal, vamos agora ter um momento comigo, e o Scooby. Vamos agora continuar com o que a gente já tem dado desde a semana passada, a continuidade do livro de Daniel. A gente na semana passada já começou com o capítulo 1, hoje vamos aprofundar um pouco mais no capítulo 2. Isso, só para a gente lembrar, no capítulo 1, o jovem Daniel e seus amigos foram levados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor e sentiram e ouviram do Senhor que ali deveriam ficar, obedecer a Deus e fazer com que ele fosse conhecido. E nesse segundo capítulo vamos entrar um pouco mais aonde Deus ajuda Daniel a revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Dá uma olhada nesse videozinho para que a gente possa depois conversar sobre isso. Você já acordou de manhã sabendo que teve um sonho, mas sem se lembrar dele? Ou talvez se lembre dele, mas parece não fazer nenhum sentido? O exército do rei Nabucodonosor tinha invadido Judá. Todos os rapazes jovens da família real e de outras famílias importantes foram levados para a Babilônia. Daniel, Ananias, Azarias e Misael estavam entre os jovens hebreus. O império de Nabucodonosor era muito grande. O rei sabia que os hebreus eram muito habilidosos e, por isso, resolveu levar alguns deles para trabalhar em seu governo.
Eles poderiam ajudar a governar parte do seu império, mas primeiro eles precisavam aprender os costumes babilônicos, precisavam aprender a língua da nação e como as coisas eram feitas em Babilônia. Daniel e seus 3 amigos sabiam que ele tinha que servir o rei. Eles, porém, decidiram que Deus seria o primeiro em sua vida. Teriam que servi-lo primeiro, não importava o que acontecesse. Em Babilônia, tinham muitas coisas novas e interessantes para serem vistas. Grandes templos para adoração de ídolos estavam por toda parte. Os jovens hebreus viram jardins cheios de árvores estranhas e flores suspensas. As cidades de Babilônia eram muito belas. Depois de longa viagem, todos estavam ansiosos para saborear sua primeira refeição em Babilônia. Eles comeriam o que havia de melhor, a mesma comida que era servida na mesa do rei. Ricos assados de carne e vinho estavam à mesa. As mais finas sobremesas de toda a terra estavam ali à disposição de todos. Todos ficaram deslumbrados com o alimento. Todos menos Daniel e seus 3 amigos. Eles não poderiam comer aquilo. Sabiam que o alimento não era bom para eles e que alguns deles e o vinho tinham sido oferecidos aos ídolos. Mas Daniel e seus 3 amigos tinham feito um propósito de servir a Deus, não importando o que acontecesse. Por isso, Daniel pediu ajuda ao oficial encarregado de todos os cativos. Ele pediu alimento simples e água para beber. O oficial do rei respeitava Daniel, mas recusou atender seu pedido porque tinha medo que eles morressem. O próprio rei tinha ordenado que aquela comida fosse servida. Se Daniel e seus amigos não a comessem, eles poderiam não se apresentar tão fortes quanto os outros. E se isso acontecesse, o rei podia matar o oficial. Mas Daniel não desistiu. O oficial encarregado dos eunucos tinha escolhido um mordomo, o cozinheiro-chefe, para cuidar de Daniel e seus amigos. Daniel apelou para ele. Faça um teste. Deixe-nos comer alimentos simples e água somente para beber durante 10 dias. Se nós não nos parecermos tão saudáveis quanto os outros, faremos o que você quiser. O cozinheiro-chefe concordou. No fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais fortes e ágeis do que os outros cativos. Com a ajuda de Deus, eles haviam passado no teste. Durante os 3 anos de seu treinamento, eles comeram alimentos simples e beberam água. Deus estava muito feliz com Daniel e seus amigos. A Bíblia diz que Deus os ajudou em seus estudos, dando sabedoria e entendimento. Deus deu a Daniel a habilidade de interpretar sonhos, e ele serviu a Deus em primeiro lugar. Obedeceu às leis sobre comer e beber, e Deus o recompensou. O trabalho de Daniel para Nabucodonosor levaria o grande governador a conhecer o verdadeiro Deus. Nabucodonosor teve um sonho do qual não se lembrava. Aconteceu mais ou menos assim. Deus abençoava Daniel e seus 3 amigos. Ele deu a eles sabedoria para realizarem as tarefas mais difíceis. O próprio rei os testou ao fim daqueles 3 anos de treinamento e ficou muito feliz com seu desempenho. Eles eram 10 vezes mais sábios que os homens do reino. O rei Nabucodonosor e os babilônios adoravam ídolos de pedra e de madeira. Acreditavam que seus sonhos eram mensagens de seus deuses. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou de manhã, ficou muito perturbado. Sabia que tinha sonhado com algo importante, mas não conseguia lembrar o que era. Então, o rei convocou os seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante esta noite. Digam para mim o que ele significa. Mas não sabemos o que o senhor sonhou. Conte-nos o sonho e então diremos o que significa. Senão, como poderemos interpretá-lo? Nabucodonosor ficou muito zangado. Se vocês realmente são homens mais sábios de Babilônia, precisam adivinhar o que eu sonhei.
Pela segunda vez, os sábios pediram que ele dissesse o sonho. Mas o rei não se lembrava e ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios do império fossem mortos. Daniel e seus amigos não estavam entre os homens que foram convocados perante o rei, mas estavam entre aqueles que deveriam ser mortos. Quando ouviram a notícia, Daniel conversou com Arioque, o capitão da guarda do rei. Ele pediu que Arioque explicasse o que havia de errado. Então Daniel se apresentou ao rei. Pediu a Nabucodonosor algum tempo para descobrir o sonho e o seu significado. Daniel e seus 3 amigos passaram a noite toda em oração. Deus concedeu a Daniel uma visão e mostrou a ele o sonho do rei e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel se apressou para ir ao palácio do rei. Disse a ele exatamente o que o rei tinha visto. Uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra caiu do céu e atingiu os pés da estátua. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, Daniel explicou o significado a Nabucodonosor. O sonho predizia o futuro. O rei Nabucodonosor era um rei forte, mas algum dia seu reino perderia o poder. O rei de outra nação dominaria. Mais tarde, outro rei tomaria o poder, e o rei de outra nação dominaria no lugar. Cada reino que surgisse seria mais fraco que o anterior. Finalmente, Deus estabeleceria o seu reino, que nunca teria fim. Nenhum dos sábios pagãos tinha sido capaz de contar ao rei o seu sonho. Apenas o Deus de Daniel pôde fazer isso. Seu Deus é o Deus dos deuses! O rei colocou Daniel como governador de Babilônia. Nesta posição, Daniel poderia ajudar outras pessoas a conhecerem ao Deus do céu. De todos os sábios da Babilônia, apenas Daniel e seus amigos pediram a ajuda de Deus, e ele os ouviu. E Deus disse tudo o que eles precisavam saber. Deus também ouve quando você precisa de resposta para questões difíceis. Ele está pronto para lhe ajudar. Bem, galerinha, então como vimos nesse vídeo, Deus revelou a Daniel o sonho do rei. Se você quiser ler mais sobre essa história, você vai encontrar lá no capítulo 2 do próprio livro de Daniel. Na semana passada, a gente já começou no capítulo 1 e hoje estamos encerrando no capítulo 2. É só você fazer essa leitura e você vai aprender. Na semana passada, a gente já viu que Daniel e seus amigos colocaram Deus em primeiro lugar e também obedeceram ao Senhor. Hoje, estamos vendo que não somente a questão da obediência, mas eles seguiram a lei do Senhor. Eles não quiseram comer nem beber nada que foi oferecido pelo rei, para que pudessem se contaminar com aquilo. Eles seguiram a palavra do Senhor, tá certo? E foram abençoados. Eles foram considerados 10 vezes mais sábios do que todos os sábios do reino. E se você for olhar, tá certo? Toda a historinha, segue comigo. Tudo começou quando o rei Nabucodonosor invadiu então Israel, atacou a cidade de Jerusalém e tomou como prisioneiro todos os judeus. Ele então, o rei Nabucodonosor, pediu para que fossem separados alguns jovens, tá certo, israelitas, de família real, da nobreza, que fossem jovens saudáveis, de boa aparência, inteligentes, de boa formação. Isso a gente vai encontrar lá no capítulo 1 de Daniel, nos versículos de 3 a 5, tá? Esses jovens então foram separados para que pudessem passar por 3 anos de treinamento e aí sim, se aprovados, pudessem então assumir cargos na corte do rei. Então foram escolhidos 4 jovens: o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, sendo que, quando chegaram lá no reino de Nabucodonosor, na Babilônia, os seus nomes foram mudados. O Daniel começou a ser chamado de Beltesazar. O Ananias começou a ser chamado de Sadraque. O Misael, Mesaque. E o Azarias, Abednego. Exatamente, os seus nomes foram mudados, tá certo? E aí eles tiveram o contato com
todo e qualquer tipo de comida e bebida. Eles podiam se fartar, porque o rei estava fazendo isso, tá certo? Para que eles tivessem a fartura na mesa. Mas eles seguiram a lei do Senhor. Eles não queriam se contaminar. Eles então ficaram preocupados e procuraram um mordomo, pedindo para que pudessem apenas comer alimentos simples e água. O mordomo ficou preocupado, porque se caso eles ficassem fracos, ele poderia ser punido pelo rei. Mas aí o Daniel conseguiu convencê-lo, falando: vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer, tá certo, essa alimentação de comida simples e água apenas por 10 dias. Se ficarmos fracos, então iremos comer a comida e tomar da bebida que o rei está oferecendo. O mordomo então convenceu-se e assim começou, digamos, esse regime do Daniel. Sendo que, depois de 10 dias, a gente vai encontrar nos versículos 14 e 16, lá do capítulo 1 do livro de Daniel, assim: ao final dos 10 dias, eles tinham aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Vê que bacana! Eles obedeceram ao Senhor, colocaram Deus em primeiro lugar e obedeceram e seguiram o que estava na lei de Deus. E aí, eles foram vistos como mais, tá certo, saudáveis do que todos os outros. Então, o seguinte, quando o rei, toda vez que consultava os jovens, Daniel e seus amigos, a gente vai encontrar, continuando a leitura no versículo 19 e 20, que o rei consultava sobre qualquer assunto. Eles se mostravam 10 vezes mais, tá certo, do que todos os magos encantadores do reino junto. Vê que bênção! Então, pessoal, o que aconteceu? O rei, então, dormiu, tá? Ele teve um sonho não, pesadelo. Isso a gente já está entrando agora no capítulo 2 do livro de Daniel. Então, quando o rei acordou assustado e perturbado por conta desse sonho. Sendo que o rei não lembrava o que tinha sonhado. O que é que ele fez? Mandou chamar todos os sábios, magos, encantadores do reino para que pudessem falar a ele o que era que ele tinha sonhado e o que significava aquele sonho. Sendo que em todos esses magos, encantadores e sábios do reino que foram chamados, não estava nesse grupo Daniel e seus amigos. E aí, quando o rei perguntou o que foi que eu sonhei, o que é que significava, os magos não sabiam falar. Não sabiam o que o rei tinha sonhado. O rei, enfurecido, então, mandou matar a todos. Quando Daniel soube, correu para falar com o guarda e aí disse que precisaria, pelo menos, ter um momento com o rei. Não somente para saber o porquê da ordem da matança que iria acontecer. Inclusive, Daniel e seus amigos estavam no meio, já que eles faziam parte desse seleto grupo de magos e sábios do reino. Daniel então pediu que pudesse ter um tempo com o rei para ouvir a história e assim poder ajudar e também não morrer. Então, o que aconteceu? O rei contou para Daniel sobre a questão do sonho que o perturbou, mas que não lembrava. Daniel disse: então me dê um tempo, meu rei, para que eu possa saber o que aconteceu. Daniel, então, com seus amigos, orou ao Senhor, buscou em Deus para saber que sonho foi esse e o que significava. Deus revelou a Daniel. Daniel, então, foi ao encontro do rei para explicar a ele, para falar não somente o que o rei tinha sonhado, mas o que significava esse sonho. A gente também vai ver que, no final da explicação de Daniel, o rei ficou perplexo, tanto que ele fez isso. A gente vai encontrar em Daniel, capítulo 2, versículos 46 a 49. Acompanha comigo. Quando Daniel terminou, o rei Nabucodonosor, perplexo, prostou-se com o rosto no chão diante de Daniel e declarou: seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis. Então o rei promoveu Daniel a um elevado cargo no reino e o impulsou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei designou Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, para postos administrativos em toda a Babilônia.
enquanto Daniel permaneceu no palácio real. Isso demonstra, pessoal, que Deus abençoou tremendamente Daniel e seus amigos, porque eles colocaram Deus em primeiro lugar, obedeceram ao Senhor, seguiram a sua lei, a sua palavra, e Deus também respondeu a sua oração. Isso. Quer ouvir Deus? Ore. Você tem uma dúvida? Está com alguma coisa que precisa de uma resposta? Busque a Deus. Vá no seu quarto, ore com sua família, busque a Deus em oração e na palavra também, tá certo? E é isso que a gente aprende na lição de hoje. Que quando não somente obedecemos a Deus, colocamos Ele em primeiro lugar, seguimos a sua palavra, mas buscamos Ele em oração, Ele irá nos abençoar. Ele irá nos responder qual é a vontade dele para a nossa vida. Então é isso, turminha. É isso que a lição de hoje nos traz. Na próxima semana, vamos continuar com o livro de Daniel e aprender mais sobre o que esse jovem, tá certo, tem a nos ensinar a partir da ação de Deus na sua vida. Amém. Vê, agora eu quero deixar um versículo da semana para você que você possa não somente decorá-lo, mas para que você possa meditar e refletir a partir deste versículo. Lê comigo. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Novamente. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. E agora, turminha, vamos ter um momento de oração com a nossa família, que você possa estar aí, tá certo? Se quiser dar as mãos, sem problema nenhum, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos ter um momento de oração especial com 2 alunos amados e queridos do nosso departamento infantil, os filhos do nosso amado reverendo Igor e da amada ministra comissionada Mirella, esse casal abençoadíssimo que tem abençoado tremendamente a nossa igreja, certo? É o Pedro e o Miguel, as bênçãos do nosso departamento infantil. Eu chamo eles de reverendinhos. Então vamos orar com eles. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Olá, meus amigos. Hoje eu estou aqui para orar por vocês e as crianças da igreja. Vamos. 5 dedos nessa mão, outros 5 nesta mão. Vou juntar a todos para fazer minha oração. Senhor Deus, abençoa todas as tuas crianças da igreja e todas as pessoas. Abençoa a nossa igreja, que ela fique maior ainda. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus amigos. Olha, Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas crianças. Papai e mamãe, Pepe, os pastores, o nome de Jesus, amém. O Pai me adotou, seu amor me rodeou. Amém. Amém. Que coisa mais fofa. Deus abençoe vocês, Pedrinho, Miguel. Que Deus abençoe não somente a vocês, mas a casa de vocês, seus pais. Nós amamos muito eles, tá? Um abraço. Então, turminha, vê. Se você quiser mais informações, ver a aula da semana passada, rever também essa aula,
Basta você entrar, então, no canal do YouTube da nossa igreja, a Reconciliação. E a aulinha da semana passada está postada aqui. E essa você também poderá ver mais tarde, se você quiser ver outro dia. Então, você também pode nos encontrar nas redes sociais. Nos segue lá no Instagram, tá certo? @DI_Recon. Vamos estar trabalhando um pouco mais e divulgando mais o nosso departamento infantil e a palavra do Senhor para vocês. Amém. Por hoje é só, turminha. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe a casa de vocês. Que tenham uma semana abençoadíssima no Senhor. Fica aí que já já começa o culto da nossa amada igreja, tá? Até mais. Tchau.